E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Às vezes joga aqui, às vezes joga lá, às vezes aquela cidade está fechada devido à Covid. A gente vai levando, né? É o novo normal. É o novo normal para todo mundo, inclusive no futebol. Então a gente tem que entender essas coisas. É lógico que a gente prefere sempre gramados bons para que não só o Grêmio, mas os adversários também possam apresentar o que tem de melhor e que a gente possa evitar até certas lesões, né? Mas é o que nós temos. Então vamos nos preocupar agora com a semifinal contra o Novo Hamburgo, aquilo que falei. Eu espero que o prefeito possa liberar a arena. Se isso não ocorrer, vamos tentar jogar no nosso CT, que o gramado é muito bom. E você falou na final do turno, mas não vamos pensar na final desse turno aqui. Antes a gente tem uma semifinal, vamos procurar passar pelo Novo Hamburgo. E aí sim, após a passagem pelo Novo Hamburgo, se a gente conseguir esse êxito, aí a gente começa a pensar no final do nosso adversário do turno e o local da partida. A princípio, aquilo que eu falei, a gente espera o bom senso sempre para que a arena seja aberta. Renato, o Grêmio chegou a ter 6 jogadores da base hoje no gramado durante a segunda etapa, fruto do trabalho que vocês fazem com esses garotos. Eu quero aproveitar para perguntar sobre o Diego Rosa. O Grêmio está prestes a vender esse atleta, um volante da base, tido como extremamente promissor, e ele vai ser liberado sem sequer ser aproveitado no time profissional de fato, como aconteceu com o TT. Você chegou a ser consultado sobre isso? Como é que você vê a saída prematura de um atleta que é considerado como um dos grandes valores atuais das categorias de base do clube? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Ô Matheus, um clube grande, não é só o Grêmio não, qualquer clube do Brasil, ele vende muitas vezes um grande ídolo que já está no profissional há bastante tempo para sobreviver. Aconteceu agora, eu dou um exemplo do próprio Dudu, que é o principal jogador do Palmeiras, teve que vender porque o clube precisa se sustentar. Então é um garoto, a gente sabe, como outros garotos já estiveram, estão aqui no profissional do Grêmio. Esse garoto ainda não teve oportunidade, mas o clube precisa sobreviver. Ninguém garante que esse garoto vai estourar no profissional do Grêmio ou em outro clube. A gente torce sempre para que isso ocorra, entendeu? Mas é a sobrevivência do clube. Não é o primeiro, não vai ser o último. Graças a Deus, o Grêmio ainda tem condições de vender um jogador mesmo que não esteja no profissional. Isso demonstra que o trabalho é muito bem feito lá nas categorias de base. Quando o jogador sai da base e vem para o profissional do Grêmio, também a gente dá sequência no trabalho. E mais cedo, mais tarde, esse jogador provavelmente ele é vendido, como aconteceu com o Arthur, por exemplo. É a sobrevivência do clube. O clube não pode perder uma oportunidade. E a gente sempre torce, porque qualquer jogador do Grêmio, seja da base, seja do profissional, quando sai, a gente sempre continua torcendo por ele. Porque é a felicidade dele financeiramente, é bom para o clube na parte financeira também. Então, não é que o garoto esteja indo para uma furada, bem pelo contrário, é a sobrevivência de qualquer grande clube. E é importante aquilo que eu falei para vocês. Não é o primeiro e não vai ser o último. Isso acontece. Feliz o Grêmio, que tem esse tipo de jogadores que podem ser vendidos antes mesmo de chegar no profissional. E muitas vezes chega no profissional, também ele é vendido. Faz parte, é o novo normal, é a sobrevivência do grande clube. Renato, tendo em vista o aproveitamento do time reserva hoje, mas mais uma vez o aproveitamento do Lucas Silva, né, que já fora titular, por exemplo, na partida contra o Ipiranga, o quanto da mecânica do estilo dele com o estilo de jogadores como o Darlan ou o Matheus Henrique, por exemplo, podem diretamente fazer com que você aproveite mais esse jogador? E sobre o Thiago Neves, quando que você pretende contar com ele? Porque foi uma contratação importante que você disse que jogaria com você e até agora não jogou. Diogo Rossi, Rádio Grenal. O Lucas, ele é um jogador do grupo do Grêmio, o que eu falo, tem espaço para todo mundo, não só o Lucas, mas como os demais jogadores da posição não vão conseguir jogar todos os jogos. Eu estou muito satisfeito com todos eles aí da posição, qualquer um que eu uso vai muito bem, e isso é importante para o treinador. A gente vem fazendo esse rodízio, principalmente nesse setor, e é importante que todos os jogadores estão bem. Agora, todos eles não vão poder jogar, mas é o que eu falo, o Grêmio é grande, o Grêmio disputa
todas as competições. No momento a gente está disputando somente o Campeonato Estadual. Estou fazendo esse rodízio e todo mundo que tem entrado tem dado conta do recado. Essa é a dor de cabeça boa para o treinador. Pior se estivesse colocando jogadores e eles não estivessem dando conta do recado, não estivessem jogando bem. Que não é o caso, todos eles estão muito bem. Então, qualquer um que eu colocar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. O Thiago, eu falei para vocês que ele vai jogar comigo sim. Ele vai voltar a ser aquele Thiago que todo mundo conhece. Só que, infelizmente, ele, digamos assim, que ele foi com muita sede ao poste, ele treinou muito a parte física, exagerou um pouquinho. E aí ele teve algumas dores musculares, que a gente deu uma segurada nele, mas ele já voltou ao campo com os demais companheiros ainda ontem. Em breve, no momento que o departamento médico, a fisioterapia liberá-lo para o grupo, pode ter certeza que vai ser aproveitado, até porque é um jogador que eu pedi a contratação, é um jogador que vai nos ajudar bastante, mas não adianta a gente colocar em campo um jogador que não tem as condições físicas necessárias. Aquilo que falei, exagerou na vontade de querer ajudar, mas já pode ter certeza que ele vai nos ajudar. Oi, Renato, antes da partida você disse que essa escalação era para observar alguns detalhes do elenco, do Grêmio, dar sequência e mesmo oportunidade de jogo para esses jogadores que não estavam atuando pelo time nessa retomada da competição. Mas algum jogador titular manifestou cansaço? Foi uma decisão que passou também pelo departamento médico, levando em consideração que a gente observou um número bem elevado de lesões na retomada de competições como a Bundesliga. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Obrigada. Excelente pergunta. É mais uma prova de que, depois de 4 meses, nós temos que tomar o máximo de cuidado com todos os jogadores. E não vai ser só no Grêmio, não, porque no momento que você volta de 30 dias de férias, você tem mais 10 dias de treinamento, você começa seus campeonatos estaduais, no Brasil todo, o jogador tem aquela dificuldade. E imagina depois de 4 meses. Então, eu procurei usar, lógico, é uma decisão sempre do treinador, em colocar uma equipe diferente hoje, porque após 4 meses é necessário o ritmo de jogo para os jogadores, mas também não podemos colocar a mesma equipe a cada 3 dias, principalmente depois dessa parada de 4 meses. E principalmente também a gente sabia da dificuldade que nós iríamos encontrar com o gramado. E além do mais, eu preciso dar ritmo para todo mundo. Eu preciso dar oportunidade para alguns jogadores, como foi hoje, para eu poder observar e saber lá na frente com quem que eu posso contar. Apesar que a equipe toda jogou bem, mas é importante dar esse ritmo para eles, dar essa confiança para eles. Eles são importantes porque daqui a pouco o Grêmio estará em outras competições e tem espaço para todo mundo vai continuar tendo oportunidades, desde que quando recebam essas oportunidades, eles provem o porquê que estão no grupo do Grêmio. Então é essa sequência de coisas, é tomar cuidado com a volta depois de 4 meses com os jogadores, dar ritmo de jogo para alguns outros jogadores, poupar alguns jogadores devido às condições do gramado também, e até porque o Grêmio já estava classificado para uma semifinal, não tinha necessidade de colocar em risco a equipe que vinha jogando e de repente perder um jogador importante numa semifinal por uma lesão. Então tudo isso a gente leva em consideração, tudo isso a gente conversa dentro do clube, a gente troca ideias. É lógico que a decisão é do treinador, mas sempre 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma. Então quando a gente toma uma decisão, pode ter certeza que é para o bem do clube. Renato, o Luciano já perguntou sobre a atuação do Guilherme. O Grêmio ficou sem lateral depois da saída do Caio Henrique, tem Cortez e o Guilherme no elenco. Você, a partir das atuações dele, deixa de pensar em contratar? Estava nos planos buscar um lateral e agora não está mais. Como é que anda essa situação? Não, a gente... Eduardo Moura, ge.globo. Não, Eduardo, a gente continua assim atrás do lateral. Não vou ficar aqui jogando conversinha fora, que a gente não vai contratar, a gente vai contratar sim. O lateral esquerdo, a diretoria, juntamente com o presidente, eles estão se mexendo. O Guedes vem jogando muito bem, nós temos o Cortez, mas nós temos o Caio Henrique também. Então nós temos 3 no grupo. É aquilo que eu falo, o Grêmio é grande, o Grêmio disputa todas as competições. Quanto mais jogadores a gente tiver numa posição, melhor, porque muitos problemas vão acontecer durante as competições. Então é importante sim mais um lateral. A gente vem conversando, a gente vem trocando ideias, a gente está atrás sim do lateral esquerdo. Porque, como eu falei, são muitas competições e problemas, todos eles acontecem por lesão, por cartão, então a gente tem que estar prevenido. Não adianta a gente sair depois atrás
numa loucura durante as competições, você não vai encontrar o jogador, se encontrar vai ser muito caro, não que seja barato hoje em dia, mas o Grêmio sempre busca o jogador para se juntar ao grupo de jogadores do Grêmio para sempre nos ajudar. Mas o Grêmio sempre faz as coisas com os pés no chão, o Grêmio não faz loucura. Tanto é que vocês podem ver que qualquer jogador que chega no grupo do Grêmio não tem nenhuma loucura. O Grêmio sempre teve os pés no chão, a gente vai continuar tendo os pés no chão e a gente vai continuar buscando sim esse lateral esquerdo. Mais cedo, mais tarde a gente vai conseguir esse lateral, mas sem fazer loucuras. Até porque, volto a repetir, são muitas competições e a gente precisa de um grupo bom e um grupo grande. Inevitável, Renato, depois da partida de hoje, em que você rodou o elenco e botou o Luciano para jogar, te perguntar sobre o que você planeja para o André, que não está inscrito na Libertadores no Campeonato Gaúcho, mas daqui uma semana vai começar o Campeonato Brasileiro. Está no seu horizonte usar o André? Existe alguma chance dele ser utilizado? Ou daqui a pouco o Grêmio pode contratar um outro atacante? Jeremias Werneck, o All Sport. O Jeremias, o André está com conversa juntamente com o seu empresário, com a diretoria do Grêmio. Eles têm trocado algumas ideias, eles têm conversado bastante. E eu sempre falo, eu respeito a hierarquia do clube e eu estou esperando esse desfecho por parte dele, do empresário dele, juntamente com a nossa diretoria, para saber o que vai acontecer. Se por um acaso ele sair, é óbvio que a gente tem que ir atrás de um outro atacante também. E se ele não sair, é óbvio que eu vou aproveitá-lo. Ele é jogador do Grêmio. A gente não pode deixar um jogador, de repente, só recebendo e sem utilizá-lo. Mas é muito cedo ainda para se tomar uma decisão. Vamos esperar a decisão da diretoria juntamente com o jogador e o seu empresário. E a partir daí, sim, a gente vê o que vai acontecer. Mas, sem dúvida alguma, ele é jogador do grupo do Grêmio e, se por acaso ele não sair, ele vai ser aproveitado. A gente, como eu falei, a gente não pode deixar um jogador do nível do André somente recebendo o salário dele no clube. Isso é um desperdício para o jogador e um desperdício para o clube também. Então, vamos torcer que tenhamos um final feliz, ele ficando ou ele saindo. Mas, independente de qualquer coisa do André, pode ter certeza que a gente precisa de um outro atacante também. Como eu falo sempre para vocês, são muitas competições e a gente precisa de um grupo bom, um grupo com bastante jogadores, porque problemas a gente sempre vai ter, de lesão, de cartões. Então é importante mais um atacante, sim. Mas aquilo que eu falo para vocês, não é fácil também encontrar esse jogador. A gente está à procura, mas sempre dentro das condições que o clube possa trazer, sem fazer loucuras. Se tiver dentro do orçamento do clube e a gente encontrar esse jogador e puder trazer, pode ter certeza que a diretoria, juntamente com o presidente, vai trazer mais esse jogador, mas sem cometer loucuras, sempre com os pés no chão. Deu? Renato, o Grêmio jogou 3 jogos após a volta do futebol profissional e nesses 3 jogos foram 1 vitória e 2 empates. Como tu avalia esses 3 primeiros jogos e como tu já planeja um possível clássico Grenal lá na final do turno? Lucas Freitas, Rádio Galera. Ô Lucas, eu acho que a equipe do Grêmio se comportou bem nesses 3 jogos. Apesar de 1 vitória e 2 empates, se comportou bem. Eu falei para vocês, não é só o Grêmio não. Vai precisar 10, 12 jogos para que as equipes possam retomar aquele caminho de um futebol que está todo mundo acostumado. Há muito tempo parado. Eu acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio conseguiu o objetivo dele, que foi a classificação, inclusive com a classificação com a vantagem de jogar a semifinal e, se por um acaso a gente chegar na final do turno, também podendo jogar em casa. Quanto ao Grenal, não vamos pensar em Grenal se nós temos uma semifinal contra o Novo Hamburgo. Antes, a gente vai pensar no Novo Hamburgo, degrau a degrau. Se a gente conseguir superar o Novo Hamburgo, o Internacional também tem do outro lado o próprio Esportivo, que isso não garante o Internacional na final do turno. Então, o Grêmio pensa no Novo Hamburgo, degrau a degrau. Depois, sim, a gente pensa no próximo adversário, se a gente superar o Novo Hamburgo. Oi, Renato, tudo bem? Boa tarde. Além das dificuldades normais, encontradas pela longa parada do futebol, ritmo de jogo, ainda tem a situação dos gramados, que não é boa, Mesmo assim, você entende que o esforço feito pelos clubes e pela federação para a retomada do campeonato foi importante para o Grêmio, não só pela possibilidade de conquistar o título, mas de preparar
para as outras competições que virão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores, todas elas já com data marcada. Você entende que mesmo nas situações adversas foi importante essa retomada e pode ajudar o Grêmio lá na frente? Felipe Schmidt, Rádio Independente de Lajeado. Felipe, é fundamental uma equipe de futebol jogar, até porque você falou bem, daqui a pouco vai começar o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem a retomada da Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil, e você não pode entrar nessas competições sem o ritmo de jogo, principalmente depois de 4 meses. Então é importante o Campeonato Estadual sim, apesar das adversidades, mas é muito importante a equipe estar jogando. E até porque o Grêmio tem condições de conquistar o tricampeonato. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Mas o importante é que o clube está jogando, está disputando. No momento que você tem essa parada da pandemia, depois de 4 meses, praticamente, se você não disputa esses campeonatos estaduais, no caso do Grêmio, no campeonato estadual aqui no Sul, você vai entrar num campeonato brasileiro, que é um campeonato longo, difícil, perigoso, de repente com 5 meses, quase 6 meses sem jogar. É muito tempo, então tem sido fundamental essas partidas do Campeonato Estadual justamente para isso, para a gente poder brigar pelo título estadual e, acima de tudo, também para dar ritmo para essas competições importantes que o clube vai ter a partir do dia 9 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. Renato, quero te fazer uma pergunta sobre o Darlan. O que tu achou da atuação do Darlan? Para a gente, pelo menos, foi um dos melhores em campo. Mesmo que a partida não tenha sido assim tão boa tecnicamente, por conta de tudo que já foi falado aqui, gramado, ritmo de jogo, mas queria que tu avaliasse um pouquinho a atuação dele e o quanto tu acha que esse jogador ainda tem para crescer como volante do Grêmio. Gabriel Lauxen, Rádio Pachola. O Gabriel, o Darlan é um jogador do grupo do Grêmio, um jogador que tem toda a minha confiança, tem a confiança de todo o grupo, é um jogador que veio da base também, ninguém conhecia o Darlan. Todo mundo ficou surpreso, inclusive, no momento que eu coloquei ele no intervalo do último Grenal, é um garoto que tem uma personalidade muito grande, é um jogador que enxerga muito, é um jogador que fala, ele tem grandes qualidades. É um jogador, sem dúvida alguma, que nos ajuda bastante, sempre que, antes mesmo da pandemia, no momento que eu sempre precisei dele, ele entrou, nos ajudou bastante, jogou muito bem. É um jogador muito querido no grupo, é um jogador trabalhador, é um garoto muito profissional, por isso ele está no grupo do Grêmio. Então, como eu falei para vocês, como ele, como os outros, eles têm toda a minha confiança. E sempre que eu precisei dele também, ele entrou e deu conta do recado. Então é importante esse tipo de jogador no grupo do Grêmio. Renato, tudo bem? Nessa retomada do Gauchão, vitória contra o Inter, Grenal sempre importante, empate com o Ipiranga e empate com o Novo Hamburgo. Avalia pra gente o desempenho da equipe, em especial na partida de hoje, com a utilização dos reservas e mais especial ainda de jogadores jovens, caso do Patrick, que ficou quase todo o jogo atuando, e do Darlan. Leandro Porto, Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul. Leandro, é importante aquilo que eu falei, né? A equipe está jogando. A gente sabe que quanto melhor o gramado, melhor é o futebol, não só do Grêmio, mas como dos adversários. Então, por essas adversidades todas, também eu fiquei, digamos assim, satisfeito nesses 3 últimos jogos do Grêmio. A partir desse final de semana é diferente, uma semifinal é matar ou morrer. Eu acho que não só o Patrick, não só o Darlan, mas eu acho que toda a equipe se comportou bem, apesar do estado do gramado, não faltou luta, não faltou entrega. É lógico que poderia ser melhor no momento que se joga num gramado melhor, mas deu para o gasto. Foi bom, é importante que a gente conseguiu o nosso objetivo, conseguimos a classificação com a melhor campanha do grupo, e isso nos proporciona jogar essa semifinal em casa. E se por um acaso a gente passar pelo Novo Hamburgo, nós temos também a vantagem de jogarmos a final do turno em casa. Esse era o objetivo. Então, independente da equipe que jogou, independente dos jogadores que tiveram oportunidade no primeiro, segundo e terceiro jogo, eu fiquei muito satisfeito com o grupo todo. Obrigado, Renato. Obrigado a todos pela participação. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.